Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Nós podemos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou ler os versos pares, a igreja lerá os versos ímpares, e o último verso a gente vai ler junto, 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Juntos. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, este momento em que abrimos as Escrituras para nos alimentarmos da Tua Palavra, nós queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Que cada vida nesta noite aqui, neste lugar, seja impactada e instruída por Tua Palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, e que o Senhor possa usar-nos na instrumentalidade da forma como o Senhor quiser. Que o Senhor retire tudo que não é Teu e comunique a Tua palavra através de nossos lábios. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu estive pensando sobre o que falar no último culto do último domingo do ano de 2014. Esse é o nosso último culto, o culto da noite, domingo, né? E o que temos à frente de nós, os desafios que temos para o ano que vem. E eu escolhi esse texto porque, primeiro, ele tem a âncora do período que a gente está vivendo, ele estabelece os fatos a respeito desse período do Advento, do Natal, que todos nós ainda estamos vivendo esses desdobramentos, mas porque desse texto eu queria extrair algumas lições importantes para que nós sejamos bem-sucedidos na guerra em favor da verdade. Eu não quero soar bélico, mas saiba que 2015 será uma guerra contra a verdade. Todos os anos há uma guerra contra a verdade. E essa guerra se manifesta no pensamento do tempo, no pensamento do ano, no pensamento da sociedade, no curso tomado pelo pensamento humano daquele ano. Nós ainda estamos aí desfrutando do finalzinho das comemorações de Natal, muita comida ainda, muita bebida, muita plasticidade, muitas luzes, muitos sons, muita dispersão. E a gente, nesse contexto, acaba se esquecendo de questões da nossa vida, de problemas que a gente vivenciou em 2014, ou até mesmo a gente acaba se afundando, se afogando na quantidade de encontros e celebrações, expectativas de viagens de férias.
É claro, irmãos, que Jesus Cristo merece toda a celebração e toda a adoração, mas temos que ser honestos. O Natal acabou com Jesus Cristo. O espírito do Natal da sociedade atual acabou com a mensagem central, a mensagem de Jesus Cristo. O que a gente vê no Natal são falas vazias, desejos de prosperidade e bem-estar, como diz aquele famoso jingle: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Irmãos, nada de mal desejar coisas boas, mas o problema é o seguinte: há um certo risco de ficarmos nós adormecidos diante de tanta plasticidade, luz, som, barulho, celebração, ficarmos adormecidos com relação aos desígnios e à providência de Deus, que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, sejamos honestos, nós quase esquecemos que o Natal termina em cruz, que a festa termina em cruz. O nascimento bendito do homem Deus termina tragicamente, termina em cruz. E eu não quero aqui soar negativo ou soar melancólico, mas o fato, irmãos, é que essas celebrações, esse espírito de comemoração, ele nos leva a um estado de pensamento apóstata, um estado de pensamento que nos afasta da verdade, que relativiza a verdade e que é calcado numa agenda que é construída por nós mesmos, uma agenda determinada de baixo para cima, uma agenda baseada no seu e no meu interesse. E nós corremos então esse risco de irmos nos desconectando com a realidade, com a real agenda construída de cima para baixo, baseada nos propósitos de Deus. Nós achamos que vivemos uma agenda inferior, que pode ser capaz de determinar uma agenda superior. Pensamos que vamos, de fato, traçar o nosso rumo, independente do que Deus queira. Isso é uma grande balela, isso é uma grande mentira. O entendimento da vida nessa perspectiva, irmãos, de uma agenda de baixo para cima, ele favorece em nós a adoção de pressupostos, de visões, que podem nos levar a gente para longe de Deus, para longe da verdade, que podem nos afastar do entendimento de quem Deus realmente é, e o que Ele fez, e quais são os seus atributos e seus propósitos. Só como exemplo, essa semana que passou, eu sepultei meu primo de 55 anos, que morreu de infarto fulminante no café da manhã, terça-feira, véspera do dia 24. Simplesmente morreu, acabou, deixou a esposa, 3 filhas. Irmãos, a agenda daquela família foi interrompida pelos desígnios de Deus, pela providência de Deus, de uma forma inexplicável, não dá para saber porquê. Uma pessoa tão cara, tão vívida, tão cheio de coisa para fazer, deixou essa terra e foi habitar com o Senhor. Irmãos, nós corremos um sério risco de não percebermos qual é a realidade da vida. E eu vou dizer mais: na guerra em favor da verdade, nós seremos combatidos por heresias, nós seremos combatidos por pensamentos que não são de Deus. E eu queria aqui citar um exemplo do que vem acontecendo na igreja evangélica americana e brasileira, de um pensamento muito perigoso e que pode nos levar a nos afastarmos de quem Deus realmente é. Talvez você nunca tenha ouvido a expressão, mas essa expressão é um pensamento chamado teísmo aberto. O que é isso? É chamado teísmo aberto ou teologia do processo. É uma ideia que nasceu há 20 anos atrás, em 1994, a partir de um livro escrito por 5 pessoas, o Clark Pinnock, Richard Rice, John Sanders e outros, que foi intitulado Deus Aberto
um desafio ao tradicional entendimento bíblico acerca de Deus. Esse livro trata de propor a releitura de quem Deus é, na perspectiva do sofrimento, confrontando Deus com o sofrimento humano, com as mazelas humanas. O teísmo aberto, essa expressão teísmo aberto, ela deriva da afirmação de que o próprio Deus está aberto para novas experiências, incluindo a experiência de aprender sobre os eventos progressivos da história, do mundo, na medida em que eles vão se manifestando. Nesse ensino, Deus é limitado no seu conhecimento das coisas futuras. O futuro permanece aberto, sem definição prévia da parte de Deus. Segundo essa corrente de pensamento, Deus se torna mais aberto, mais acessível, mais pessoal, um Deus mais parecido com o que é, segundo eles, revelado na Escritura, mas isso é uma grande mentira. Vejam que afirmação absurda do Richard Rice. Ele escreve dizendo que o fato de Deus ser amor implica em que sua relação com o mundo é dinâmica ao invés de estática. Deus interage com as suas criaturas, Ele não apenas as influencia, mas elas também exercem uma influência sobre Ele. Até aí, mais ou menos. Mas ele continua e diz o seguinte: Deus possui, Ele é dinâmico e Ele passa a conhecer os eventos na medida em que eles acontecem. Irmãos, como Deus pode conhecer os eventos na medida que eles acontecem? Ele é ou não é onisciente? Ele é ou não é onipotente? Ele aprende algo à medida que o fato é realizado. Que Deus é esse, irmãos? Mas isso tomou conta do pensamento na América do Norte. E nessa perspectiva, o futuro está aberto. E Deus desconhece o futuro, e Ele se limitou a conhecer esse futuro por causa da relação dEle com suas criaturas, para que elas sejam realmente livres. O problema desse argumento, irmãos, é que faz Deus ficar preso no tempo. Deus fica preso no tempo. Ele fica preso a um futuro incerto. Não se enganem, esse pensamento invade as igrejas. Aqui no Brasil, ele tomou um nome diferente, chamado teologia relacional, e é advogado e é propagado por um pastor muito considerado, que é o pastor Ricardo Gondim, da Assembleia de Deus, e pelo pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista em São Paulo. Eles acreditam que exista de fato essa relação de Deus com os eventos, com o futuro. E, abre aspas, Ricardo Gondim diz o seguinte: simplesmente responder a essas questões acerca do sofrimento, do problema do sofrimento, afirmando que tudo estava previsto na providência eterna, ou que é por causa do pecado de Adão, soa como uma fuga simplista e desonesta, fecha aspas. Abre aspas. Na teologia clássica, nós aprendemos que Deus esconde uma agenda secreta, induzindo-nos a crer que nós agimos com liberdade, quando apenas cumprimos um outro plano ainda não revelado, que não acontece na eternidade. Irmãos, não é assim. Não é assim. Eles usam como base a doutrina do livre-arbítrio, de que o homem coopera com Deus no processo da salvação, diferentemente da graça, diferentemente do processo de livre agência, onde nós temos sim uma liberdade de agir, mas não com relação à salvação. Nessa teologia relacional do teísmo aberto, diz que a decisão humana, por causa dela, Deus não pode atingir os seus objetivos, irmãos. Como um Deus soberano pode se submeter às ações humanas para atingir os seus objetivos? Absolutamente não pode. Essa teologia coloca em xeque a onipotência e a onisciência de Deus. Então eles não conseguem aceitar a soberania e a providência de Deus e tentam explicar o sofrimento humano, dizendo que Deus é o que não é. E isso, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque da mesma forma que existem essas correntes, existem várias outras correntes que vão minando lentamente a nossa percepção de quem Deus é e o que Deus faz, e qual é a capacidade dele de transformar o mundo em que vivemos. E mais do que isso, vão enfraquecendo a Deus
e transformando ele num ser limitado. Deus não é limitado, Deus é onipotente, Deus é onisciente, e ele assim executa os seus desígnios e propósitos na história. E a pergunta então da noite é a seguinte: o que a gente faz para se preparar para esse choque contra a verdade? E é do texto que lemos que eu quero extrair os ensinamentos. Como nos prepararmos para evitar esse choque da apostasia que empurra a gente para longe do que é a verdade? Maria nos dá um exemplo fantástico, irmãos. Nós lemos, imaginemos a cena. Chega um anjo para Maria, onde ela estava, e diz: olha, alegra-te, você é favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, se perturbou muito, se pôs a pensar o que era aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos entender aqui o que estava de pressuposto na cabeça de Maria. Maria vivia numa sociedade judaica, Maria vivia debaixo de um aprendizado judaico, que dizia lá em Deuteronômio, se você abrir lá em Deuteronômio 22, 13 a 24, dá instruções a respeito de como um homem deveria se relacionar com uma mulher, e que se houvesse adultério, ou se houvesse dúvida da virgindade de uma mulher, o casamento seria anulado e a pessoa seria apedrejada. Irmãos, Maria estava debaixo de um paradigma do apedrejamento. Maria estava debaixo de uma fé que, segundo Moisés, a levaria ao apedrejamento, caso se propagasse a notícia de que ela estava de fato grávida, sem ter tido relação com José. Imagine a situação dessa mulher, dessa moça, 15, 16 anos, noiva de um homem com quem ela ainda não tinha tido relação. Imaginem a cabeça dessa mulher, quando olha diante da sua realidade, uma realidade de carestia, uma realidade de poucos recursos monetários, de poucos recursos. Eles eram pobres. Como que ela iria agora engravidar? Será que ela estava planejando ter filho logo de imediato? Imaginem todas essas questões passando pela cabeça de Maria. O fato de que ela iria ser confrontada pela sua sociedade com relação àquele evento. Ela iria ser espremida contra a parede. Irmãos, a situação de Maria ficou muito difícil nesse evento. Mas aqui está a nossa primeira aplicação, nosso primeiro ensinamento das atitudes de Maria. Maria agiu baseada nas suas fortes raízes na palavra de Deus e no conhecimento e experiência com o Deus da palavra. Maria possuía uma forte raiz na palavra de Deus, e nós vamos ver essa evidência. Veja que o texto diz que ela se perturbou no coração. Ela era humana que nem nós, irmãos. Ela estava sujeita às mesmas angústias. E ela faz uma pergunta muito honesta. Ela diz: como é que isso pode acontecer? Eu não tive relação com homem nenhum. Como que eu vou ficar grávida? Ela recebe a visita sobrenatural daquele ser, né? E ela é confrontada então com aquilo que ela havia ouvido do passado. Ela sabia que Deus havia comunicado o seu plano em várias instâncias a homens e mulheres do passado. Deus havia aparecido para Abraão, para Moisés, para Jacó, para Daniel. Ela tinha isso do aprendizado religioso da sua fé judaica. Só que quando a gente lê o Cântico de Maria, que está um pouquinho mais à frente, a gente vê com uma evidência forte de que ela de fato conhecia e experimentava o Deus do ensinamento que ela recebeu dos pais. O Cântico de Maria está em Lucas 1, 46 a 50, e ela inicia dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome,
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Irmãos, naquele momento em que o anjo chega, faz a anunciação, e ela fica estarrecida, ela ficou assustada. Seguramente em sua mente voltou o aprendizado do profeta Isaías, que dizia lá no capítulo 7, verso 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Somente esse conhecimento, e a experiência de quem realmente Deus era, seriam capazes de fazer com que Maria deixasse aquele temor do apedrejamento de lado. Maria conhecia o caráter de Deus. Maria sabia que Deus era santo, sabia que Deus cumpria suas promessas, sabia que Deus era bondoso, sabia que a misericórdia de Deus ia de geração em geração. Ela sabia isso. Maria possuía fortes raízes na palavra de Deus e forte experiência com Deus da palavra. É assim que ela enfrentava a dificuldade do seu momento. Parem para pensar, irmãos, a religiosidade da época negou a Cristo. Ninguém acreditou que Jesus era o Messias. Quer dizer, ninguém, uma grande maioria. Imagina aquela mulher, carregou aquela criança, nasceu a criança, cresceu a criança, e ela dizendo, esse é o Messias, esse foi anunciado pelo anjo Gabriel, e alguém torcia o nariz, falei, eu acho que ela bebeu. Irmãos, ela estava contra a maré. A religião da sua época dizia, não pode, o Messias não pode ser pobre, o Messias não pode nascer na gruta, o Messias não pode ser alguém que tem necessidade. Jesus nasceu simples, de uma forma simples, de uma mulher simples, num contexto simples, para mostrar que o quanto Ele nos amou, saindo da sua glória e habitando a nossa tenda desse mundo, nosso corpo mortal. Maria conhecia a Deus. A segunda coisa que Maria fazia, ela lia a história com a lente da fé. Maria lia os eventos com a lente da fé. Ela tinha na sua memória as palavras do profeta Natã a Davi, porque o anjo diz que esse é filho de Davi e vai reinar conforme a promessa. Maria tinha em sua mente, do seu aprendizado que ela recebeu dos seus pais, seguramente, a imagem de Natã dizendo a Davi, lá registrado em 2 Samuel 7, 12 e 13, onde ele fala, quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu restabelecerei para ele, para sempre, o trono do seu reino, para sempre. Ele não pode estar falando de Salomão, ele tem que estar falando do Messias, porque mais adiante ele diz, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Natã disse a Davi, que dele viria aquele que haveria de reinar para sempre. Maria devia ter em seu coração as palavras do profeta Miqueias, lá registrado no capítulo 5, verso 2, dizendo, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, mesmo desde os dias da eternidade. O relato de Lucas nos diz que o anjo Gabriel, ele apareceu para Maria da parte de Deus. Ele apareceu no local onde ela estava, num dia determinado de uma semana, no 6º mês de gravidez de Isabel. Irmãos, Deus tangenciou a história no tempo e no espaço, desceu, se fez gente. A promessa de Deus tem dia e hora e local, e nome. Ele foi a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria e seu noivo chamado José. E ele fez isso no 6º mês. E ele disse para Maria, eu sou Gabriel. Porque só Maria falou com o anjo.
Como o evangelista escreve que o anjo era Gabriel? O anjo falou: Maria, presta atenção, eu sou Gabriel, e vim da parte de Deus trazer a você o anúncio, uma notícia excelente. Você vai ficar grávida do Espírito Santo. Hã? Espírito Santo? Gente, Maria, percebam, a gente está aqui no ano 2014. Existe toda uma teologia do Espírito Santo ao longo da história da igreja. O anjo chega para Maria e fala: você vai ficar grávida do Espírito Santo. E quem vai nascer de você é Deus. É o Filho de Deus. Irmãos, imaginem esta mulher, imaginem o seu dilema, imagine suas dúvidas, imagine sua angústia, imagine o seu medo. Mas ela leu a história com a fé que havia no seu coração. Ela foi capaz de conectar os eventos. Ela foi capaz de perceber: sou eu, a virgem sou eu, agora eu entendi. A virgem sou eu, a muito favorecida sou eu. E ela, quando canta, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria reconhece que Deus havia se manifestado a ela com grande favor. Na hora que o anjo, irmãos, na narrativa de Lucas, na hora que o anjo faz referência a Isabel, que era estéril e ficou grávida, e diz: porque para Deus não há impossíveis. Nessa hora, a fé de Maria operou. Foi nessa hora que a fé operou. E sabem por quê? Por causa do verso que vem depois. O que diz o verso que vem depois? Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Irmãos, Maria se dispôs, Maria entendeu, Maria leu os eventos com as lentes da fé que ela recebeu de seus pais. Essa excitação de Maria fica evidente no cântico. Como já falamos, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus me contemplou na minha insignificância, na minha humildade. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria leu os eventos com os olhos da fé. Então, não só a Maria tinha raízes profundas na palavra de Deus, e no conhecimento do Deus da palavra, mas Maria tinha uma atitude: ela lia os eventos, ela lia a história com a lente da fé, com a perspectiva da fé. E por fim, a forma que Maria se levantou e combateu, talvez a resistência do seu tempo, o medo de ser apedrejada, foi acatando o cumprimento dos desígnios de Deus. Gente, quando Maria entendeu o que estava acontecendo, com a lembrança dos ensinamentos da palavra de Deus que ela havia recebido, e olhando a vida com os olhos da lente da fé, o que ela fez? Ela se dispôs diante de Deus, e ela desejou que tudo aquilo se cumprisse. Ela disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Irmãos, o melhor antídoto contra as heresias, contra os modismos apóstatas, é nos submetermos ao plano e à vontade de Deus revelado na Escritura, e desejar, ansiar que Deus cumpra em nós o seu plano e as suas promessas. Porque se fizermos assim, nós não estaremos sendo sacudidos de um lado para outro. Será que Deus me ama? Será que Deus me vê? Será que Deus me ouve? Será que Deus está presente? Será que Deus me ignorou? Será que Deus não fala? Será que Deus calou? Será que Deus está morto? Será que... Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, porque na hora que a gente deseja, primeiro, na hora que a gente tem raízes fortes na palavra, tem o relacionamento com o Deus da palavra, e olha a vida com as lentes da fé, a gente deseja que a providência e o poder de Deus se manifestem no aqui e no agora. Irmãos, nosso Deus é um Deus que opera os seus desígnios e decretos conforme o conselho de sua própria vontade, ponto.
ponto. E a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, ponto. Que se cumpra então a sua vontade, que se cumpra então o seu desígnio, que se cumpra então a sua providência, e eu deixe de pensar em um Deus fraco, porque eu não consigo entender como um Deus convive com o sofrimento humano, como um Deus manda um tsunami matando 300.000 pessoas, como um Deus manda um terremoto que mata 500. Nós não vamos entender isso nunca, só no céu. Então, temos duas atitudes: ou a gente atribui a Deus um caráter que Ele não tem, e é isso que o teísmo aberto e a teologia do relacionamento faz, ou nós nos abraçamos ao Pai e dizemos: Senhor, seja conforme o Teu querer, Senhor, estou aqui para o que der e vier, Senhor, pode mandar porque eu seguro a onda, porque é o Senhor que vai me segurar, não sou eu que vou me segurar, mas é o Senhor que vai me segurar. Essa tem que ser a atitude em 2015, irmãos. Escrevam o que eu estou dizendo: a sua fé será atacada, os seus pressupostos serão atacados por doutrinas falsas, por ensinamentos vãos e pela mentira do diabo. Escrevam o que eu estou dizendo. E você precisa então ter raízes fortes na palavra de Deus, conhecendo o Deus da palavra, tendo experiência com Ele, ler a história com as lentes da fé e acatar o cumprimento de sua providência, colocar-se debaixo do seu poder e do seu desígnio, e assim você vai atravessar o mar. Amém? É isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Tu conheces a nossa limitação e fragilidade, Tu conheces o quanto carecemos, Senhor, de conhecer a Ti melhor, de nos aprofundarmos na Tua palavra e nos aprofundarmos até mesmo no relacionamento pessoal contigo. Que 2015, Senhor, seja um ano onde cada um aqui possa caminhar mais 1, 2, 3 degraus em sua direção, para que a gente tenha mais relacionamento contigo, conheça a Tua vontade, para que a nossa fé seja alicerçada em bases firmes e não em coisas volúveis. Que o Senhor possa operar no coração de cada um nessa noite e transformar a nossa percepção de mundo, colocar em nós óculos de fé que olhem a história na perspectiva de um Deus soberano, cuidadoso, amoroso, na sua providência nos conduz conforme o conselho da sua vontade. Deus, que o Senhor opere isso no coração de cada um nessa noite, pois nós te pedimos em nome de Jesus.